Boa noite, galera. Pode se sentar aí, fica à vontade. Seja muito bem-vindo ao nosso super especial Encontro a Mais de hoje. Encontro a Mais de Carnaval, Bloco Alegria. Nós já estamos há alguns anos tendo esse tempo aqui, sempre durante o Carnaval, um tempo especial. Nossa juventude, a galera do Área Mais, sempre fazendo alguma ação, sempre tendo um tempo diferente, sempre planejando algo para impactar a sua vida, mas mais do que isso, para impactar de alguma forma a vida dos jovens de Brasília. E a gente sempre pensa o Carnaval não como um tempo de nos retirarmos, como geralmente se faz nas igrejas. As igrejas evangélicas têm esse costume, né? A época de Carnaval é tempo de retiro, tempo de acampamento, tempo de se retirar do que está acontecendo no resto do mundo, né? E a gente tenta ficar meio à parte disso, de repente para não se misturar, não sei qual é a ideia. Mas o fato é que a gente não pensa assim. A gente pensa que o Carnaval é a melhor época, ou talvez uma das melhores épocas para a gente estar junto, para a gente fazer parte do que está acontecendo e para a gente de alguma forma viver de forma bem intensa e bem próxima à nossa causa, aquilo que nós acreditamos e carregamos como marca, como característica principal das nossas vidas, e nós como juventude da Terceira Igreja, que é conhecer a Jesus e tornar Jesus conhecido. Vou pedir para alguém trazer esse negócio mais perto, que o cabo não chega aí, senão eu não vou tomar água. Obrigado, cara. Então você hoje é muito bem-vindo, você que já é de casa, você que vem todo sábado e hoje veio um pouquinho mais cedo aí para a gente pegar esse fim de tarde, esse tempo abençoado que Deus nos deu aí, sem chuva, um dia lindo, né? Espero que você tenha curtido o seu dia, eu curti o meu. Então, muito bem-vindo para você que já é de casa, mas muito bem-vindo especialmente você que está vindo hoje, talvez pela primeira vez, segunda vez, você que ainda está tentando entender quem são esses caras meio estranhos que ficam aqui pulando e levantando a mão e fazem um negócio meio diferente assim, né? Carnaval, e os caras estão aqui e tal, falando de Jesus, falando de Deus, um negócio meio maluco assim. Mas é assim mesmo, é meio estranho. Seguir a Jesus é uma coisa estranha, nós somos estranhos, né? Alguns mais do que outros, né? Alguns têm mais barba, outros têm mais cabelo, outros não têm cabelo e têm barba, como o Caio, outros têm cabelo, mas não tem barba, enfim, são pessoas como você, que provavelmente também é estranho, né? Se você não sabe disso ainda, é porque talvez ninguém tenha tido coragem de te contar, mas você é uma pessoa estranha. Porque, na verdade, todas as pessoas são meio estranhas. Porque só faz sentido falar de beleza, de estereótipos, quando se tem algum estereótipo. E ninguém se encaixa perfeitamente em nenhum deles. Talvez a gente até se esforce de alguma forma para se encaixar em algum padrão de beleza, padrão de comportamento, né? Corte de cabelo, barba maior, barba menor, as meninas, um certo jeito de se vestir, de se maquiar, corte de cabelo. Fiquei sabendo, agora está na moda aí um tal de long bob, é isso? Existe isso? É esse o nome? E está na moda ainda ou já passou? Ainda tá? Que bom, meu bem, ó, você cortou, ainda está na moda. Desculpa pela exposição, tá? Mas ela já está acostumada. Então, a gente tenta, às vezes, se encaixar em determinados padrões, estereótipos, mas a verdade é que nenhum de nós, naturalmente, se encaixa em nenhum tipo de estereótipo, porque cada um de nós foi criado de uma forma única, especial. E às vezes a gente fica buscando encontrar alegria, e hoje a gente está falando sobre isso, desde o sábado passado, na verdade, quando o Samuca compartilhou com a gente a palavra, a gente tem pensado a respeito disso, e Carnaval é uma época para pensar a respeito disso, pensar a respeito de alegria. O Carnaval nada mais é do que uma busca, uma tentativa coletiva, né? Tentativa de uma nação. É uma coisa que acontece todo ano, então acontece mais do que Copa do Mundo, né? Porque é outro momento assim, que a nação inteira se mobiliza em torno de uma expectativa de alegria, de celebração. Esse Carnaval é isso. Eu estava ouvindo na CBN ontem uma entrevista com um cara que é super famoso, assim. Ele é tão famoso que eu não sei o nome dele, mas ele é muito famoso. Para quem acompanha Carnaval, gosta de Carnaval, é um carnavalesco lá do Rio de Janeiro. E ele estava falando a respeito de Carnaval, das expectativas para o Carnaval desse ano, da experiência dele de não sei quantos carnavais aí para trás. E ele definiu o Carnaval assim: Carnaval é um período estabelecido para a gente ser alegre. Carnaval é um momento do ano separado especialmente para as pessoas se alegrarem. E pensando sobre isso, eu já vinha com a ideia de compartilhar isso com vocês ontem. Quando eu vi isso, eu falei, puxa, tem tudo a ver com o que eu
tenho pensado a respeito da minha vida, a respeito da minha experiência com Deus. Que às vezes a gente trata carnaval, trata celebrações, festas de aniversário, eventos especiais que a gente tem na nossa vida, como uma oportunidade para nos alegrarmos. Como se a nossa vida normal, rotineira, fosse uma vida infeliz, fosse uma vida triste, fosse uma vida meia boca. E aí a gente fica na expectativa de acontecer alguma coisa diferente, alguma coisa extraordinária, para então termos um momento de alegria, um momento de nos sentirmos felizes, de nos sentirmos satisfeitos, de encontrarmos propósito, razão nas coisas que nós fazemos. E bom, tem um escritor cristão bem famoso, e talvez mesmo você que não é cristão já tenha ouvido falar dele a respeito dele, porque ele se tornou ainda mais famoso nos nossos dias por causa de filmes que foram feitos com base em histórias que ele escreveu um bom tempo atrás. O nome dele é C.S. Lewis. E C.S. Lewis era uma pessoa que não cria em Deus, era um ateu, e ele passou boa parte da vida dele assim, a infância, a adolescência, a juventude. E depois ele teve uma experiência com Deus e ele decidiu então se tornar um seguidor de Jesus. E ele conta um pouco da história dele numa autobiografia chamada Surpreendido pela Alegria. E eu fiquei curioso para ler um pouco aquele livro para entender por que numa autobiografia, alguém que vai contar a sua experiência de deixar de ser alguém que não crê em Deus para alguém que não só crê na existência dele, mas se torna um seguidor dele, um discípulo de Jesus. Por que alguém define essa jornada, essa história da sua vida como uma história surpreendida pela alegria? E lendo um pouco lá aquele livro, eu vi que ele sempre fala da alegria com A maiúsculo. Ele sempre, quando ele escreve alegria, ele escreve com A maiúsculo. Chamou minha atenção esse fato, eu continuei lendo. E num determinado ponto da história, quando ele está começando a falar a respeito da experiência que ele teve com Deus e de como aquilo mudou os pensamentos, as convicções dele, ele diz assim que ao se aproximar de Deus, a última coisa que ele imaginava é que ele estava se aproximando da alegria. Na forma de pensar dele, naquilo que ele já tinha ouvido falar a respeito de Deus, de igreja, de religião, nunca passou pela cabeça dele que isso tivesse alguma relação com alegria. E a busca dele, durante toda a sua vida até aquele momento, tinha sido por alegria. E ele disse que desde a infância ele tinha tido episódios, momentos, em que ele havia se sentido muito alegre, muito alegre. Então, quando ele tinha alguma experiência legal com um amigo, ou nos relacionamentos dele, ou mesmo ele gostava muito de música e arte, então quando ele lia alguma coisa, quando ele ouvia uma música que mexia com a alma dele, que elevava o espírito dele, então ele se sentia feliz e falava, puxa, isso é alegria. Só que isso sempre passava. Isso sempre era um episódio que durava um tempo, mas depois rapidamente ia embora. E ele ficava se perguntando, como é que eu faço para voltar a ter aquela sensação que eu tive? Como é que eu faço para resgatar aquele sentimento tão gostoso, tão prazeroso que eu tive? E então a vida dele foi sempre uma busca por experiências que proporcionassem alegria. Até que em um determinado momento ele percebeu que a alegria é uma coisa que só faz sentido quando existe um objeto por trás. Prazer em si mesmo é vazio. Porque é algo que você experimenta e acaba, e termina, e te deixa depois do mesmo jeito que você estava antes. E você volta então a buscar algo que te proporcione aquela mesma satisfação, aquela mesma alegria. E então ele pensou, bom, deve existir alguma causa, deve existir realmente um objeto, algo que se eu encontrar, se eu descobrir o que é, vai me dar a experiência de permanecer alegre, de não mais ficar sempre buscando experiências isoladas, pontuais, que me deem essa sensação que vem, que é boa, mas que passa. E ao ouvir aquela entrevista ontem desse expert em carnaval, definindo o carnaval como um período estabelecido para as pessoas serem alegres, faz todo sentido, né? Não é verdade? Não é assim a nossa vida, muitas vezes? A gente fica em busca dessas experiências, desses momentos em que a gente possa, de fato, se alegrar, experimentar uma sensação diferente de tudo que a gente vive na nossa vida normal, na nossa rotina. Mas, às vezes, isso passa, às vezes isso acaba, e aí depois a gente fica de novo à procura de algo que a gente possa encontrar, experimentar, para voltarmos a nos sentir daquela forma. E, pensando a respeito disso, eu me questionei, será que a alegria na minha vida deve ser regra
ou ela é uma exceção? Será que a minha vida foi pensada, foi criada, ela existe para ser uma vida feliz? Ou para ser uma vida ruim, uma vida triste, uma vida mais ou menos, uma vida meio sem graça? Porque às vezes é assim que a gente vive. A gente estabelece uma vida, a gente estabelece uma rotina, hábitos, um jeito de viver, um jeito de pensar, um conjunto de valores que nos faz viver uma vida sempre meio assim, tá tudo bem? Tá tudo bem, tal, tranquilo. E aí a gente fica em busca de alguma coisa. Para quem gosta de igreja, de repente fica em busca de chegar ao sábado, ou chegar ao domingo, ou chegar ao dia do pequeno grupo, para você ter uma experiência ali com as pessoas, conversar, trocar ideia, uma experiência até mesmo com Deus, e isso te tornar uma pessoa mais feliz, isso de alguma forma preencher o seu coração, a sua alma, e aí você fica bem de novo, mas aí vem a segunda-feira, a terça, e aí você fica esperando chegar de novo o dia de ter aquela experiência mais uma vez. Para quem não é acostumado com a igreja, de repente são momentos assim, como o carnaval, um período em que você vai para a rua e você brinca, você se diverte, você dança, você canta, você... Aí eu não sei o que você faz mais lá, mas enfim, você se diverte, você se sente feliz. E não tem nada de errado com isso, buscar isso, porque todos nós buscamos. Tem alguém que quer ter a vida triste? Que deseja ter uma vida mais ou menos? Não, é normal e é saudável. O estado normal do ser humano é um estado de buscar alegria. Se não é esse o seu estado normal, provavelmente é algo que você até precisa tratar mesmo. Porque o normal é que o ser humano busque alegria. Então, eu me questionei por que será que tantas vezes a minha vida não é marcada de fato pela alegria? Ou, melhor, como explicar uma vida marcada pela alegria? Qual é a verdadeira fonte que C.S. Lewis descreve que ele buscou ao longo de toda a sua vida e não encontrava apenas relances, assim, episódios que vinham, passavam. E aí eu fui ler um texto que você que já é de igreja pode achar a maior incoerência do mundo, porque esse texto está num livro mais depressivo que existe na Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, esse é o mais depressivo de todos. Então, para entender a alegria, você ir buscar na fonte da depressão é uma coisa meio, contraditória, assim. E eu pensei várias vezes, eu vou mesmo falar a respeito desse texto, porque não tem nada a ver com a alegria, o livro onde ele está. E é o livro de Eclesiastes, é um livro do Antigo Testamento, um livro poético, escrito por um cara chamado Salomão. E Salomão viveu uma vida muito inusitada, assim, uma vida muito peculiar, porque ele era rei, e ele se tornou rei muito cedo na nação de Israel, e foi um rei que teve uma oportunidade que todos nós com certeza gostaríamos de ter. Porque quando estava assumindo seu reinado, Deus deu a ele a oportunidade dos sonhos. Ele falou, você pode me pedir o que você quiser e eu vou te dar. E aí, se você já é de igreja, você sabe essa história, ele pede sabedoria para governar, e Deus diz que porque ele fez um bom pedido, ele teria tudo mais que ele não pediu também, além da sabedoria. Riquezas, prosperidade, fama, vitória sobre os inimigos. E então ele tem um reinado extremamente próspero. E todos os motivos, aparentemente, para ser uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa de bem com a vida. Afinal de contas, ele é rei, ele vence os inimigos, o reinado dele cresce, o reino dele cresce, ele tem dinheiro, ele tem o que ele quer, ele não tem falta de nada. Vida perfeita, todos os motivos para se alegrar. Acontece que no final da sua vida ele escreve esse livro, e é um livro extremamente depressivo, um livro pessimista. Ele diz, olha, na vida nada vale a pena, as coisas são todas passageiras, a vida passa muito rápido e tudo é em vão, o conhecimento, a sabedoria, isso é em vão, todas as experiências não valem a pena porque tudo passa, tudo é como o vento, é correr atrás do vento, tudo é vaidade. E você vai lendo e você vai se deprimindo junto com o livro, e quando termina de ler, você está chorando com o travesseiro abraçado, assim, e cantando sertanejo, assim, aquelas bem, que, tipo, te lembram do cara que terminou com você, da menina que te abandonou, trocou por outro, que é mais feio que você, né? E você termina o livro mais depressivo que Salomão. Só que tem um determinado momento do livro em que ele para, e parece que ele, de alguma forma, é levado de volta à sua... A desfrutar da sabedoria que Deus havia dado a ele. E ele tem um momento de lucidez. E ele fala sobre a alegria. Um cara que estava vivendo uma depressão profunda, um cara que estava frustrado consigo mesmo, porque apesar de ter tudo, ele chega no final da vida com a sensação de que não tem nada. E ele resolve falar a respeito de alegria. E é sobre isso que a gente vai falar, é sobre esse texto que eu quero conversar com você rapidamente. Então vamos lá.
Acho que é melhor eu ficar de cá, porque não vai dar pra... Não, eu tô na frente, né? Então vou ficar de cá. Eclesiastes capítulo 5, versículo 18. Diz assim: assim, descobri que para o homem... Eu tô na frente ainda? Não, pessoal. Dá pra ver aí? Descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o seu esforço, todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe dá. Veja, tem uma mistura aí de alegria, de tristeza, porque ele fala assim, a vida é curta, Deus te dá poucos dias nessa terra, nesse mundo, você tem poucas oportunidades para desfrutar dessa vida, então o que vale a pena são as coisas do dia a dia, as coisas simples, comer, beber, desfrutar do esforço do seu trabalho. Todos nós trabalhamos ou vamos trabalhar, a maioria de nós pelo menos, em algum momento da vida, se ainda não trabalha, vai trabalhar, vai se esforçar, vai buscar de alguma forma prover para si, para a sua família, correr atrás do seu sustento, dos seus sonhos. E é relação, e você trabalha, você rala, e você tem a expectativa de crescer, de prosperar, de conseguir uma situação de vida melhor. Então, Salomão está dizendo, olha, você se esforça, você tem uma vida curta e essa vida é marcada por esforço, por correr atrás dos seus objetivos, por se esforçar para ter uma vida melhor cada vez mais. E o que vale a pena disso tudo é você conseguir desfrutar as pequenas coisas, os pequenos momentos. Uma refeição em família, um tempo com os amigos. Celebrar as pequenas coisas, aquelas coisas que geralmente passam batida na nossa vida, aquelas coisas que a gente não dá tanto valor. Hoje em dia, se falar em comida, então, ele falou comer, beber, desfrutar esse tempo. A minha esposa é nutricionista e quando ela atende as pessoas, né, os pacientes, os clientes, ela fica tentando convencê-los de que comer é bom, vale a pena, porque geralmente eles já chegam para a consulta com o nutricionista já falando assim, não, estou disposto aqui a comer frango com batata doce todo dia, e aquela pegada na... Danilo tá aí? Cadê o Danilo? Nada contra os marombeiros, bro, tamo junto. Mas a galera vai com a marmitinha, não é isso? Sai com a marmitinha de manhã, frango, batata doce. Pode alguma coisa? Não, só pode frango com batata doce mesmo, né? Não existe outro alimento possível para ser ingerido. É isso mesmo, frango, batata doce. Então come frango, batata doce, café da manhã, aí vai malhar e depois toma... Ah não, whey pode também, whey. Aí toma whey, shakezinho, pá, toma. Aí depois almoça frango com batata doce. Aí lancha à tarde frango com batata doce, mais um pré-treino, aí depois treina frango com batata... Né? E aí ela fica falando, gente, pode comer outras coisas, não precisa comer só isso, né? Ela tenta convencer as pessoas a comer. Porque até a alimentação, até coisas banais, simples da nossa rotina, a gente vai excluindo em nome da praticidade, da velocidade, da busca por realizarmos mais naquilo que nós entendemos ser realização, né? Eu preciso trabalhar, eu preciso correr, eu preciso ter tempo para fazer isso, para fazer aquilo, né? Então eu não tenho tempo para cozinhar, eu não tenho tempo para sentar à mesa e conversar e comer, eu vou comendo no caminho, eu vou engolindo qualquer coisa. E a nossa vida vai se tornando assim, uma vida agitada, uma vida sem tempo, uma vida lotada de obrigações, de tarefas. E Salomão está dizendo, olha, a sua vida inteira vai ser assim, você tem poucos dias. Então, desfrute dessas pequenas coisas, aprecie um tempo de se sentar, de comer bem, de passar um tempo de qualidade com as pessoas. Aprenda a apreciar a vida, porque essa é a vida. A sua vida é essa, é o que você tem. E todo o seu esforço, toda a sua dedicação ao seu trabalho, isso vai ficar. Então, faça essas coisas, busque, se dedique, se esforce, mas não deixe que isso suprima, que isso anule a sua percepção da bênção de Deus sobre a sua vida, do cuidado de Deus sobre a sua vida, nas pequenas coisas. Então, desfrute durante os poucos dias da vida que Deus lhe dá. Pois essa é a sua recompensa. E aí olha só o que ele diz, tem uma coisa, isso aqui, quando eu li esse texto eu falei, pronto, é isso, é simples, é isso. Quando Deus concede riquezas e bens a alguém, e aí você diz, bom, é isso, esse é o ponto, eu só preciso disso aí para ser feliz, né? Ele está falando sobre alegria, então, quando Deus concede riquezas e bens a alguém, é uma pessoa feliz. Né? E toda a nossa busca geralmente se volta para isso, né? Quando você se esforça, estuda, se prepara e tenta passar no concurso, ou arruma um emprego e... A dedicação geralmente tem a ver com isso. Eu quero uma vida melhor, eu quero ter mais, eu quero um salário melhor, eu quero uma casa melhor, eu quero um carro melhor, eu quero condições melhores para viajar, para curtir. Porque a nossa expectativa é de que quando a gente tiver as coisas, então a nossa vida vai ser mais feliz, vai encontrar propósito.
E aí a gente foca nas coisas para encontrar propósito, para encontrar alegria. Só que olha o que Salomão diz. Quando Deus concede riquezas e bens a alguém, veja, não é suficiente isso. Ter isso é bom e você se alegra quando tem, e eu quero ter também uma vida boa, próspera. Mas ele diz, quando Deus, além de conceder isso, quando Deus, além de te fazer prosperar, além de te fazer ter as coisas que você quer ter, o capacita a desfrutá-los, a desfrutar os bens e as riquezas, o capacita a aceitar a sua sorte, ou seja, não apenas desfrutar, aproveitar o que você tem, porque você, provavelmente como eu, conhece pessoas que têm muito e não desfrutam, não é verdade? Você conhece pessoas assim? A pessoa tem tudo, você olha e fala, cara, ela tem tudo, ela poderia ser a pessoa mais feliz do mundo, mas ela parece que não desfruta, parece que ela está sempre querendo ter mais e nem se toca do que ela já tem, e aí, correndo atrás de outras coisas, ela deixa de aproveitar o que ela já tem. Percebe? Não é normal pessoas assim? Você conhece? Eu conheço. Então, quando Deus dá essas coisas, mas também capacita essas pessoas a desfrutar do que tem, a aceitar a sua sorte, que parece que também, mesmo tendo muito, às vezes as pessoas não aceitam, elas querem sempre estar em outro lugar, fazendo outra coisa, nunca satisfeitas, nunca contentes, e a ser feliz em seu trabalho, porque, cá entre nós, vou contar um segredo, se você não sabe disso ainda, boa parte da sua vida você vai passar trabalhando. E tomara que seja assim, Deus queira que seja assim, porque se não for, significa que você teve alguma doença, algum problema e teve que parar de trabalhar mais cedo. Aposentado por invalidez. Não é isso que eu desejo para a sua vida. Eu desejo que você trabalhe bastante mesmo. E eu também. O problema é que quando a gente renuncia à nossa verdadeira alegria em nome daquilo que a gente acha que vai nos satisfazer, quando a gente renuncia de fazer o que a gente quer, o que nos dá prazer, o que nos dá alegria e motivação em nome de um salário no fim do mês, o homem mais sábio do mundo, segundo o que a Bíblia diz, Salomão está dizendo, isso não é o bastante para você se satisfazer. Porque não basta que Deus te conceda riqueza, bens, se você não aprender a desfrutar, se você não aprender a aceitar sua sorte e a ser feliz com o seu trabalho. E aí ele diz, isso é um presente de Deus. Ter riqueza, ter bens, é bom. Mas ter essas coisas e aprender a viver dessa forma, desfrutar o que se tem, ser grato pelo que se tem, ser contente com o que se tem, ser satisfeito com o que se faz da vida, com como você preenche o seu tempo, a sua rotina. Isso é um presente de Deus. E aí, quando uma pessoa consegue desvendar isso e viver dessa forma, olha só o que ele diz. Raramente, essa pessoa fica pensando na brevidade da sua vida. Ela não fica perdendo tempo pensando, minha vida é muito curta, eu estou insatisfeito, porque isso, porque aquilo. Sabe por quê? Porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Olha que coisa incrível. Olha que coisa incrível. Se ocupar com a alegria. Tornar a alegria a regra e não a exceção. É isso que ele está dizendo. Ter uma vida alegre não deve ser exceção. Ter alegria não deve ser algo momentâneo, passageiro na sua vida. Você não precisa esperar algo acontecer para se alegrar. Você não precisa de um evento, você não precisa de um carnaval, você não precisa de uma festa, você não precisa de uma balada. Você pode viver constantemente alegre. Basta que você decida entender o que Deus tem para a sua vida e então viver isso. Não se conformar com ter, mas aprender a ter. Aprender o que fazer com o que se tem. Aprender a valorizar o hoje, o que você vive hoje, os momentos, as pequenas coisas. Quando se descobre como viver assim, se descobre como se ocupar com a alegria. E aí não sobra muito tempo para você ficar, insatisfeito, reclamando da vida, reclamando do que você não tem, reclamando que o dinheiro é pouco, reclamando que você não está no emprego que gostaria, que ainda não passou no concurso que você quer, que você ainda não achou seu namorado não casou ainda e está ficando velho. Acontece, cara, mas força aí. E Salomão não está falando de uma vida perfeita, uma vida sem problemas, ele está dizendo só que a lógica deve ser o contrário do que geralmente a gente faz. A nossa lógica é, vai levando, vai tocando a vida, deixa a coisa aí andando,
E aí, de repente, um momento de alegria, de repente, um momento bom, de repente, prazer, de repente, satisfação. E você vai criando circunstâncias ou vai procurando situações que te tirem do marasmo, que te tirem daquela vidinha meia boca, para ter, então, a experiência de uma vida diferente, de uma alegria. Ele está dizendo, olha, você tem à sua disposição a oportunidade de fazer o contrário. De se ocupar com a alegria a tal ponto que o seu coração fica cheio de satisfação, que fica cheio de alegria, e você não tem tempo mais para ficar, sabe, não está muito bom. Não, você está feliz, você está de bem com a vida, você está sempre com um sorriso no rosto, você cumprimenta as pessoas, você se interessa pela vida delas, você tem tempo para conversar, você tem tempo para sentar ao lado delas, trocar ideia, ouvir suas histórias. Você consegue se desligar dessa frenética busca pelo que você quer, pelo que você precisa, pelo que você acha que precisa, para simplesmente desfrutar do que Deus já te deu, da vida que você já tem. Agora, viver isso parece simples quando você lê assim, mas eu sei, não é simples, eu sei porque na minha vida, muitas vezes eu não consigo viver isso. Muitas vezes eu me sinto levando a minha vida mais ou menos, e esperando que algo aconteça, que alguma coisa aconteça, para eu então me sentir de novo alegre, me sentir de novo feliz. Mas tem um segredo para inverter essa lógica. Tem um caminho muito, muito, muito claro, e a Bíblia deixa isso muito claro, para que essa lógica se inverta na nossa vida. E o caminho é ter uma experiência com Jesus. No momento em que você tem uma experiência verdadeira com Jesus, no momento em que Ele entra na sua vida, no momento que você rende a sua vida a Ele, no momento que você decide se submeter a Ele, deixar que Ele seja o Senhor da sua vida, deixar que Ele conduza as suas decisões, que Ele direcione os seus passos. Então, de forma quase que inexplicável, você experimenta uma alegria diferente de tudo que você já viveu. E você não precisa mais, você não fica mais escravo de buscar experiências. Eu preciso ter uma experiência, eu preciso experimentar alguma coisa diferente, eu preciso de uma sensação nova. Claro que a gente vai ter momentos de tristeza e luta, mas a paz, a plenitude, a satisfação já estão lá. O coração já está ocupado com a alegria, ele não sente falta mais de outras coisas. Ele não fica o tempo todo mais ansioso por ter, por experimentar, por conhecer outras coisas, porque ele já está em paz. Ele já está ocupado. E aí raramente você pensa, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso dar um jeito nisso aqui, estou com um problema aqui. Porque você está ocupado com a alegria. Já pensou uma vida assim? Eu quero para mim. E tudo que a gente está fazendo aqui hoje, tudo que a gente faz aqui todos os sábados, aos domingos também, aqui na igreja, durante a semana, nos nossos pequenos grupos, tem a ver com isso. Tem a ver com buscar conhecer cada vez mais esse Jesus que nos preenche, que é a nossa alegria. O C.S. Lewis, no final do livro, e aí depois eu descobri por que ele sempre falava da alegria com um A maiúsculo. Ele diz assim, que quando você está perdido numa estrada, numa mata, em busca de uma trilha, de uma estrada, você está desesperado, você está aflito, porque você não sabe onde você está exatamente, como você volta para o lugar onde você precisa ir. E quando você avista um marco, quando você avista algum tipo de sinal colocado por alguém para mostrar a direção, você então se alegra, você, puxa, agora sim, e você olha para aquele marco e você ama aquele marco, porque você vê, aqui está a direção, agora eu sei por onde ir. Só que com o passar do tempo, você está andando na trilha, você já não repara nas marcas mais. Você para de reparar nos sinais ao longo da trilha, porque você já está na trilha. Você já está andando lá, então os marcos parecem não ter mais tanta importância como tinham no momento que você o avistou. E aí ele disse que a experiência dele com Jesus foi assim também. No momento em que ele olhou para Jesus, no momento em que ele descobriu a fonte da verdadeira alegria, então ele experimentou a alegria e ele percebeu assim, puxa, eu estou vivendo algo completamente extraordinário, algo único. Mas quando ele começou a andar por essa estrada, quando ele começou a andar com Jesus, se tornar um discípulo de Jesus, ele percebeu, na verdade eu fui criado para isso. Na verdade, esse jeito de me sentir, essa alegria que hoje me preenche, não é algo mais extraordinário, é o normal. Esse é o normal. Foi para isso que Deus me criou, para viver constantemente assim, feliz,
preenchido, satisfeito. E aí de vez em quando você tropeça, de vez em quando tem um problema, de vez em quando acontece alguma coisa, e você, como qualquer pessoa, se entristece. Você chora, você lamenta, mas então você volta a caminhar, e a alegria volta a te preencher. Um escritor bem famoso, um cristão famoso do século XX, Chesterton, G.K. Chesterton, ele escreveu uma frase que diz assim: o homem se identifica mais consigo mesmo, é mais parecido com o homem, ou seja, o homem encontra sua verdadeira identidade, ele se aproxima daquilo que ele foi criado para ser, quando a alegria é a coisa fundamental dentro dele. E a dor existe, a dor não some, o sofrimento continua, mas é algo superficial. É algo que vem de vez em quando, é algo ocasional. Mas é alguém que vive ocupado com a alegria. E sabe, quando eu olho para Jesus, às vezes a gente olha para Jesus e parece uma pessoa até meio não muito feliz, né? Porque a gente cria um estereótipo de Jesus nos quadros, nas imagens. Parece um cara sério, com uma longa túnica branca, né? E muita barba e cabelo, igual o pastor Felipe, assim, aquela coisa, né? Meio bem, um sábio, um cara que fica sentado e falando, bem-aventurados os que, né? E a gente, de repente, perde a dimensão de que Jesus era alguém extremamente feliz. A Bíblia, inclusive, diz que ele foi ungido com óleo da alegria. O Salmo diz isso. Jesus era feliz. Jesus tinha vida leve. Jesus estava sempre disposto a olhar para as pessoas e gastar tempo com elas. Alguém feliz não faz isso. Alguém infeliz não faz isso. Alguém que está infeliz fica centrado em si mesmo, nos seus problemas, nas suas ocupações, naquilo que ainda não tem. Só alguém muito feliz consegue se desprender tanto de si para viver para os outros. E Jesus, perto já da sua morte, perto da sua crucificação, ele se volta para os discípulos e ele diz: tudo isso que eu tenho ensinado para vocês, tudo que vocês têm ouvido de mim, tudo que eu tenho compartilhado com vocês a respeito da vida, a respeito de Deus, a respeito de como andar com Deus, tem um objetivo. E sabe qual é esse objetivo? Eu tenho dito essas coisas para vocês para que a minha alegria esteja em vocês. E para que a alegria de vocês seja completa. Olha só. À beira da morte, sabendo que o aguardava, sabendo que a cruz o aguardava, o sofrimento o aguardava, Jesus disse: tudo que eu faço, tudo que eu ensino, é para que a minha alegria, essa plenitude que eu tenho, de andar com Deus, de andar perto de Deus, esteja também em vocês. E vocês experimentem isso de uma forma completamente nova. Completa, satisfeita, plena. E quando vocês verem isso, então, a alegria não vai ser mais exceção, você não vai precisar buscá-la em algum lugar. Onde é que eu encontro? Qual é a fonte? Ficar buscando oportunidades para se alegrar. Mas você vai tornar a alegria a regra da sua vida, aquilo que é normal para você. E deixar a tristeza para uma vez ou outra. Meu convite para você, eu acho que não poderia ser melhor. É um convite que eu aceitaria, tenho aceitado, buscado aceitar todos os dias na minha vida. Ocupe-se com a alegria. E deixe a tristeza para ocasiões especiais. De repente para o carnaval. Uma vez por ano. Viva feliz. Viva uma vida plena. Encontre sentido, propósito para o que você faz. Aprenda a desfrutar o que Deus já te deu. E deixe a tristeza para quando ela vier, porque ela vai vir, não se preocupe com ela. Vai ter os momentos em que ela virá. E aí chore como qualquer pessoa normal. Mas viva feliz, viva uma vida leve, viva uma vida sem peso. E a gente pode viver essa vida simplesmente recebendo o que Jesus ofereceu. E eu tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. E a sua alegria seja completa. Eu quero orar por você e te fazer esse convite de nessa noite se alegrar com a gente, celebrar. A gente cantou, a gente se divertiu, a gente vai daqui a pouco desfrutar aí do crepe, da galera do Crepe Voyage. Eu não sei pronunciar essa palavra. É Voyage? É Voyage? É, eu não sei se é... Eu lembro do carro, né, Voyage, mas, enfim, não sei porque eu estou falando isso também. Obrigado, viu, Francisco? Obrigado por vocês terem vindo aí, muito legal ter vocês aqui com a gente. Galera do Rocks Açaí, Brunão, valeu, cara. Bom demais ter vocês aqui com a gente também. Galera, esse é o melhor açaí que eu já tomei na vida. Então, assim, aproveite que ele está aí, porque ele é lá de Águas Claras e se você não mora em Águas Claras,
azar o seu, eu moro, então eu estou perto lá, mas hoje é a sua oportunidade, que ele veio até você. Então, aproveite, como um crepe aí gostoso, um açaí. Então, o nosso convite é isso, a gente criou esse ambiente, esse espaço, e todo sábado a gente está aqui para isso, para te convidar a compartilhar a alegria com a gente, a viver essa vida que a gente tem buscado viver todos os dias aqui, de conhecer cada vez mais a Jesus e torná-lo conhecido, porque quando a gente conhece Jesus, a nossa vida se enche de alegria, e é o que eu quero te convidar a fazer agora, orar comigo e pedir a Jesus, se você ainda não tem essa experiência, se você ainda não vive essa vida, se você ainda sente que a alegria para você é a exceção e não a regra, se você ainda está em busca de oportunidades, momentos específicos para conseguir de alguma forma se alegrar, se sentir satisfeito, feliz, eu quero te convidar a fazer uma oração simples e convidar Jesus para entrar na sua vida e se tornar a verdadeira fonte da sua alegria, da sua satisfação. Se você já fez isso antes, você já é um seguidor de Jesus, mas não tem se sentido assim sempre tão feliz, tão alegre, com tanta vontade de cantar uma bela canção, renove seu compromisso com Ele. Peça a Ele para, de fato, preencher sua vida e te ensinar a se alegrar nas pequenas coisas, se alegrar, se ocupar com a alegria. Preencher o seu coração de alegria e deixar a tristeza para quando ela bater a sua porta. Senhor, eu te agradeço por essa noite, te agradeço porque o Senhor nos convida para viver a melhor vida. E como é bom saber que a gente não precisa ficar correndo atrás de alegria, correndo atrás de coisas que nos deem uma sensação de prazer, de satisfação, porque o Senhor é a nossa alegria. E quando nós decidimos abrir nosso coração, abrir nossa vida para o Senhor, nós passamos a ser preenchidos por essa alegria. E obrigado por quem Jesus é, pelo que Ele fez. Porque o que Ele fez para isso, para nós vivermos a melhor vida, vivermos uma vida plena, abundante, completa. Eu te agradeço porque nesse dia, Pai, essas pessoas que estão aqui, esses jovens que estão aqui, escolheram estar aqui. Escolheram buscar a fonte certa para se alegrarem, para se sentirem plenos, satisfeitos. E eu peço que a partir de hoje, aqueles que ainda não tinham experimentado isso, possam experimentar uma vida completamente nova. Uma vida cheia de alegria, marcada pela tua alegria. Por essa alegria plena e completa que Jesus prometeu. E para aqueles que já têm vivido isso, Senhor, que têm buscado o Senhor, mas de alguma forma têm deixado que as situações, as circunstâncias tirem a alegria, tirem a paz, tirem a plenitude deles, eu peço que seja uma noite também de relembrarem que a vida contigo é uma vida boa, é uma vida feliz, é uma vida leve, sem culpa, sem peso, porque Jesus levou sobre si toda a culpa, toda a condenação, para que nós pudéssemos viver a melhor vida. Nós te agradecemos por essa noite, agradecemos por poder desfrutar esse tempo juntos, podermos celebrar na tua presença a vida que o Senhor nos oferece. Nós queremos dedicar tudo que nós temos, tudo que nós somos e tudo que está acontecendo aqui hoje para o teu louvor, para que o teu nome seja conhecido, para que mais e mais pessoas possam olhar para nós e desejar viver essa vida, não por nossa causa, não por quem nós somos, mas pelo que o Senhor faz em nós, pelo que o Senhor é para nós, o nosso Deus, o nosso Senhor, a fonte da nossa alegria. Por isso nós te agradecemos e oramos assim em nome de Jesus. Amém.